Agora, falando de população, de povo, que é quem sofre nas mãos desses criminosos, delegado, como tem sido o reconhecimento da população nessas 2 últimas semanas após a mega operação? Isso é mais uma coisa, Monique, que nós, policiais, principalmente quem já esteve em operações em comunidades, sabe que a população, em sua grande maioria, ela apoia, ela pede, ela clama por ações do Estado. Logicamente que ela enxerga em ações do Estado, primeiramente, as ações da polícia, porque sem ações da polícia, nenhum outro serviço público consegue ser prestado com eficácia dentro de locais onde grupos narcoterroristas fazem o domínio territorial. Nós temos ciência de que eles, muitas vezes, executam inocentes em tribunais do tráfico, tá? Às vezes um garoto que tinha um problema de infância com outro, e aí um deles vira traficante, vai lá e executa o outro menino. Questões assim da filha de pessoas que são moradores de comunidade que se negaram a se tornarem namoradas ou viraram a cara, enfim, perdem o seu direito de dizer não frente a um convite de namoro e acabam sendo torturadas e algumas vezes até executadas. Então, essa população, ela não tem dúvidas do que ela quer. O que ela quer é que o território onde elas moram sejam libertados desses criminosos e que o Estado se faça valer ali de maneira duradoura. E aí nós vamos chegar, Monique, num ponto que talvez seja a sua dúvida. Mas, doutor, como é que a gente pode diminuir essa criminalidade? Bom, o que de fato acontece é, esses narcoterroristas, uma vez presos, não só com fuzis, mas com granadas, com metralhadoras, eles ficam cerca de 1 ano e 6, 1 ano e 8 meses, até eles terem a primeira oportunidade de liberdade. E, por uma questão de regra da organização criminosa, eles não voltam às cadeias. Então, nós precisamos de uma modernização das leis para tornar compatível com o grau de prejuízo que essas organizações narcoterroristas causam a toda a sociedade. Nós levamos um projeto de lei, que foi de minha autoria, junto com o delegado Dr. Bruno Gilaberti, que hoje é o presidente da nossa Academia de Polícia, e com o delegado Marcelo Daemon, delegado da Polícia Federal, que é o meu par, ele faz o mesmo serviço que eu, só que na Polícia Federal. Nós elaboramos um projeto de modernização das leis. Isso foi apresentado pela Polícia Civil ao governador Cláudio Castro. O governador levou até o Senado Federal, salvo engano, na relatoria do senador Flávio Bolsonaro, e junto desse projeto foi englobado outros projetos de lei que hoje se encontra aprovado no Senado Federal e agora está indo para a Câmara dos Deputados. O que de fato isso torna? Torna o seguinte, um criminoso que emprega este tipo de armamento aqui de guerra, que não deveria estar sendo usado em ambiente urbano, no âmbito de crimes de tráfico de drogas, milícia, terrorismo e organização criminosa, ele vai responder a uma pena de 16 a 24 anos, o que na prática ele, no mínimo, vai ficar 10 anos na cadeia antes de ter a primeira oportunidade de liberdade. Tanto para quem emprega esse tipo de armamento, quanto para o criminoso que faz o tráfico, que traz essa arma até o nosso território, ou promove a sua finalização ou fabricação em território nacional. Isso vai fazer com que não só o criminoso que faz isso fique um tempo suficientemente preso para não cometer novamente, como vai servir de exemplo a outras pessoas que pretendem praticar esse tipo de crime, eles vão ver que não vale a pena mais cometer esse tipo de delito. Não adianta a gente pensar em aumentar a fiscalização de fronteira, que já é feita pela Polícia Rodoviária, já é feita pela Polícia Federal, sendo que a gente tem uma fronteira enorme, continental, quando se aqueles criminosos que são presos por essas polícias de fronteira ou pelas polícias estaduais ficam apenas meses presos. Então, não adianta, a gente está tapando o sol com a peneira. A gente primeiro precisa modernizar as leis e deixar que as polícias trabalhem, porque elas farão o seu trabalho como sempre fizeram.
Nesse caso, o projeto de lei visa, com o projeto de lei aprovado, o tráfico passa a ser considerado crime hediondo, é isso? O tráfico de armas ele passa a ser hediondo, com uma pena de 16 a 24 anos. Então, mesmo que o criminoso seja um primário, um réu primário, ele tenha conseguido a pena mínima, ele vai ficar 10 anos na cadeia antes de ter a primeira oportunidade de progressão de regime de pena. Então, a gente tem a garantia de que aquele criminoso que faz o tráfico de armas, ele ficaria 10 anos preso. E eu acho que, assim, é um momento, Monique, de deixar até um pouco a política de lado e sentar todos à mesa, porque eu acho que ninguém é a favor disso. Eu me recuso a acreditar que qualquer político no Brasil seja favorável a que criminosos utilizem armas de guerra como essa. Nós, Não deveria ter lógico, ninguém lados, né? ninguém tem a utopia de acabar, de zerar o crime hoje em dia. Mas o que nós não podemos permitir é que os criminosos utilizem abertamente de armas de guerra, porque isso leva a ter confrontos em comunidade. Eu fui delegado em Minas antes de ser delegado no Rio. Em Minas Gerais, você não tem essa presença ostensiva em grande quantidade de fuzis. Então a polícia lá, ela opera em comunidade sem troca de tiros. É raro quando há uma troca de tiros. E se há a troca de tiros, não é como aconteceu, por exemplo, no alemão. Então nós temos que buscar modernização da lei para alterar essa realidade que leva um prejuízo enorme a todo o Estado. São indústrias que deixam o nosso Estado, são comércios que deixam de vender porque a população não quer ficar na rua, são pessoas que deixam de adquirir motos, veículos, celulares, relógios, joias, porque acabam tendo medo por conta dos crimes que essas organizações não só fomentam, como na prática eles realizam essas atividades de crimes de roubo de carga, roubo de veículo, roubos à residência. Por coincidência, Monique, hoje a nossa delegacia, a nossa coordenadoria, junto com uma equipe da Polícia Militar e a Desarme, nós frustramos uma quadrilha que efetuou um roubo em residência na Ilha do Governador. Foram 3 criminosos presos com uma granada e um simulacro de arma de fogo. Um deles tem 21 anotações criminais e o outro 18. E o terceiro ainda. Eu desafio alguém a encontrar qualquer país que um criminoso que praticou diversos crimes graves está solto na rua praticando um crime novamente. Eu desafio.